E aí, minha gente, graça e paz, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Que a boa mão de Deus permaneça sobre sua vida, sobre a sua casa. Vamos lá. Chegando para o nosso encontro de todo dia, meio-dia. Me deem sinais aí, informações de como o áudio está chegando, como a imagem está chegando. Fala para mim, por favor. Deus abençoe José Rocha, Eliezer Tuorec, lá de Ponta Grossa, no Paraná. Selma Passos, Adriano Fernandes, Márcia Maria da Silva. No Instagram eu tenho aí a Eliane, Helena, Dami Oliveira, Moraz Oliveira, Wanderson, Lucas, Deus abençoe a todos, Cícera Amaral, a paz, meu pastor, irmã Cícera. A senhora me perguntou essa semana sobre a data da conferência bíblica e ficou naquela data, irmã Cícera, que eu anunciei na aula, tá? Deixa eu confirmar aqui com o calendário, dias 13 e 14 de dezembro, tá bom? 13 e 14 de dezembro. Nós temos gente de Moçambique com a gente, de Angola, da Paraíba, do Rio de Janeiro. Vamos lá. José Rocha é professor de biologia. Muito bem. Caruaru, Pernambuco. Pastor Samuel Bueno. Temos aí a Renata de João Pessoa, o Mário do Ceará. Marcelo Rocha, lá de São Paulo, David de Guarulhos, Maureen em Orlando, na Flórida, Williana em Petrolina, Carlos em Ubá, Dias Dávila, Itaboraí. Chegamos. Deus abençoe vocês abundantemente. Nós estamos no nosso encontro de todo dia, meio-dia, que ontem eu não consegui realizar porque iniciei um atendimento e o atendimento se prolongou além daquilo que eu imaginei. Americano do Brasil, Goiás, preguei aí, deve ter uns 15 anos, uns 20 anos que eu preguei aí. Deus abençoe. Laodiceia, Pernambuco. Que bom, irmão José Rocha. Adamate, God bless you. Amen. Vamos lá, avisa o pessoal que a gente chegou, manda o link desta aula para algumas pessoas, manda o link, deixa o seu like, porque quando você deixa o seu like, você sinaliza para algumas pessoas que nós estamos online, a plataforma comunica isto, tá bom? Vamos lá. Vou aguardar mais algumas pessoas chegarem e eu gostaria de falar com você que as inscrições para a mentoria bíblica estão abertas. A aula que nós não tivemos segunda-feira, porque eu tive um problema com a companhia elétrica que veio consertar algum cabeamento deles na região da igreja e acabou cortando o cabeamento da internet. Não foi só na igreja, foi geral, né? E aí acabou comprometendo a aula. O evento eu tive que sair, improvisar e fazer em outro lugar. Mas a aula amanhã será disponibilizada para os alunos da mentoria. Nós estamos estudando o livro de Miqueias. Mas você que não se inscreveu ainda na mentoria bíblica, as inscrições estão abertas. Você vai clicar no link que vai subir aí agora, tá bom? Clica no link que vai subir aí agora. Você que está no Instagram, deixa eu descobrir aqui a palavra-chave para eu mandar aí para vocês. Vamos lá. Deixa eu descobrir aqui a palavra-chave para mandar para vocês que estão no Instagram. Luciano Villanova. Deus abençoe. Vamos lá. Ministério do Belém, São Paulo. Gente,
E a Bíblia tem razão. E a Bíblia tem razão. É o tema da nossa conversa de hoje na aula de meio-dia. Eu já pontuei com vocês, pronto, a palavra-chave para quem está no Instagram é eu quero. Escreve no Instagram eu quero e você recebe no seu direct o link para a inscrição da mentoria. Corre, porque as vagas são limitadas, nós não abrimos um lote grande, tá? As vagas são limitadas e eu espero você na mentoria bíblica. Enoque Lourenço, o que devo te responder, Enoque? Não vi a pergunta e nem vou encontrar mais, né? Então, tá aí o link, se inscreve. Eu quero falar um pouco hoje sobre algumas colocações, alguns termos que são utilizados nas Sagradas Escrituras e que muitas vezes nós, na leitura comum e corrida, não buscamos compreender a aplicação do termo dentro do contexto cultural da época. Uma das coisas que eu tenho dito é que quando você vai estudar a Bíblia, você não pode fazer sopa, não misture as coisas. Na Bíblia Sagrada existem costumes, tradições, profecias e doutrina. A doutrina, eu estou inclusive pregando sobre nossa declaração de fé. A doutrina é imutável. Em qualquer tempo e em qualquer época, os valores doutrinários expostos nas Sagradas Escrituras são invariáveis. Já tradições variam de um povo para outro povo. Usos e costumes variam de acordo com o tempo, tá? Por outro lado, as profecias têm propósito determinado para um tempo, um povo e um contexto específico. É muito importante termos esta compreensão e distinção no estudo das Sagradas Escrituras, tá? O Rafa disse aqui, sou aluno mais novo da mentoria e estou adorando. Deus abençoe, Rafa. Bem-vindo, bem-vindo. Então, por exemplo, a Bíblia diz, vamos ver aqui Deuteronômio capítulo 22, 8. Se você não estiver com a Bíblia na mão e puder anotar, anota e você lê posteriormente. Eu vou aguardar mais algumas pessoas chegarem. Solta o link da aula aí para algumas pessoas. Manda nos grupos que você faz parte. Se você quiser fazer a mentoria bíblica, as inscrições estão abertas. Se você estiver no Instagram, digita a palavra eu quero. Se você estiver no YouTube ou no Facebook, clica no link que está subindo aí e você se inscreve. Deuteronômio capítulo 22, versículo 8, diz assim: quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito, para que não tragas sangue sobre a tua casa, se alguém dela cair. O que justifica esse texto? Qual era o cenário? Bom, nos tempos bíblicos, as casas, como eu disse essa semana em alguma aula, eram constituídas normalmente de apenas um cômodo. Eram pequenas, normalmente esse cômodo não ultrapassava 15 metros quadrados. Tinha uma escada lateral, externa, que levava para o telhado. E a parte superior da casa era o segundo cômodo da casa. Era nessa parte superior da casa que se resolvia, que se realizavam as atividades diárias da casa. Era lá em cima que a mulher preparava
as mulheres preparavam as refeições. Normalmente as roupas passavam pelo processo de lavagem lá em cima, de secagem. A dormida normalmente também era em cima, no telhado, tá? A não ser no período do inverno, que aí todos dormiam dentro de casa, num único cômodo, ali misturados, tá? Por dentro da casa, normalmente, segundo a tradição, o piso tinha 2 níveis. No mais alto dormia a família, todos juntos, nada descomunal, altura de 1 degrau. E no mais baixo dormiam os animais de estima da família. Se alguma família tivesse algum animal, esse dormia dentro de casa. Por isso, quando Natã faz com Davi a alegoria do homem que só tinha uma ovelha e o rico que tinha rebanhos, aí Natã diz assim: aquela ovelha dormia com ele no seu regaço. Segundo Samuel, capítulo de número 12. Porque era costume das famílias menos abastadas que os animais de estimação dormiriam com eles, no ambiente interno da casa, sobretudo no período do inverno. Quando não era o inverno, na parte superior, no telhado, as famílias se reuniam para as reuniões sociais, tá? Como eu disse, nas noites quentes as famílias dormiam lá, as atividades eram realizadas em cima. Então Deus estabelece uma regra que houvesse um parapeito na parte superior do telhado para evitar que alguém caísse de lá e houvesse morte, houvesse um acidente com consequências graves. É muito importante entender isto aqui, porque muitas vezes o pregador, até com a melhor das intenções, faz uma aplicação que não condiz com a mensagem central do texto. Então é muito importante entender isso. Na mentoria bíblica, nós vamos estudando contexto histórico, cultural, porque compreender o momento que o escritor desenvolve o texto do livro que nós temos em mãos é muito importante para a gente não fazer julgamentos com base no nosso contexto. Então, por exemplo, é muito comum eu ver pregador falando mal de Jonas, porque Jonas fugiu para Tarsis. Quando você vai olhar o contexto no qual Jonas está sendo convocado para ir a Nínive, você entende que a fuga de Jonas para Tarsis foi mais um ato de coragem do que o de covardia. Jonas está disposto a enfrentar a reprovação divina numa tentativa patriótica desesperada de salvar o seu povo. Quando você analisa, por exemplo, Abraão desobedeceu a Deus e levou Ló consigo. Deus mandou Abraão sair do meio da parentela e ele levou Ló. Vamos ler o contexto cultural, porque quando você lê o contexto cultural, você percebe que havia tradições muito fortes e o oriental é muito dado a respeitar as suas tradições, tá? Então aqui está uma explicação para Deuteronômio capítulo 22, versículo 8. Deixa seu comentário comigo aqui. Participa comigo aí. O texto primeiro que eu citei foi Deuteronômio, capítulo 22, versículo de número 8. Vou citar agora um outro texto. Vamos lá. Atos capítulo 10, versículo 9. A Bíblia diz em Atos 10, 9... que Pedro foi orar no telhado da casa. Quando a gente pensa nisso dentro da nossa realidade, é impossível alguém orar no telhado das nossas casas, tá? Mas no contexto de Jerusalém, naquela época, acabei de explicar para vocês que era comum. Tão comum que em Mateus capítulo 10, versículo 27, o Senhor Jesus
faz uma menção, olha só, Mateus 10, 27. O que vos digo às escuras, dizei-o às claras. E o que escutais ao ouvido, apregoai dos telhados. Porque os telhados também eram utilizados para se fazerem anúncios festivos e até de invasão. Subia-se no telhado para gritar aos vizinhos, para que todos percebessem e conseguissem planejar a sua rota de fuga. Entende? Eu já vi alguém perguntando, como é que pode? É um erro bíblico, é um erro de tradução, Marcos 2, colocaram o paralítico pelo telhado, e como é que subiram no telhado? Destelharam a casa? É só você parar de ler a Bíblia pensando no telhado da sua casa e começar a ler a Bíblia entendendo a cultura oriental. Temos gente aí da França, né? Alguém perguntou se Jonas foi patriótico ou justiceiro. Bom, se ele foi justiceiro, foi com um sentimento de patriotismo. Ele queria salvar Israel da invasão da Assíria. E se Deus descesse o juízo em Nínive, para Jonas estava perfeito, dentro daquilo que ele entendia do livramento de Israel. Acontece que o juízo de Deus sobre Israel já estava determinado por causa da idolatria, por causa da impenitência, por causa da desobediência de Israel, né? Vamos lá. Então, como é que colocou o paralítico pelo telhado? Porque o telhado, como eu disse, ele era montado numa estrutura que inclusive as mulheres trabalhavam no telhado. Os pães e as refeições eram preparadas no telhado. A tecelagem, a costura das roupas da família eram feitas no telhado. O lugar onde se secavam as frutas, como figos, tâmaras, passas, onde se fazia a seleção dos cereais, a secagem das roupas, era no telhado. Então não era o telhado inclinado como nós conhecemos. Eu estou procurando aqui onde é que eu tenho uma fonte de pesquisa que diz que havia, em alguns locais, as casas eram ligadas umas às outras em meia parede. Portanto, os telhados também eram ligados, formando uma grande passarela. Isto na época era chamado de rua de telhados, que eram usados por muitos como ruas comuns. Isso aí você vai encontrar no livro Manual dos Costumes nos Tempos Bíblicos. Manual de Costumes, ou dos Costumes, nos Tempos Bíblicos. Então, os telhados eram retos. Em alguns locais eles se ligavam um ao outro e formavam uma espécie de rua de telhados. Por isso que eu coloquei o tema da aula, e a Bíblia tem razão. A Bíblia tem razão. Não é um erro de tradução, não é um erro de colocação do autor. É a gente buscar entender dentro daquele contexto, tá? Como isso se aplicava. Entende? Deixa eu te falar uma coisa, olha, vem cá, vem comigo. Manda o link da live para alguém aí, manda. Chama mais alguém para cá. Tô com a Bíblia na mão, pega a tua. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Abre comigo, se você tiver com a Bíblia na mão, de repente está no trabalho, está no volante e tal, né? Mas anota aí, ó. Roraima. Apocalipse capítulo 3. Olha, eu vou pedir para subir aí o link para você se inscrever na mentoria bíblica. As matrículas estão abertas. Não será por muito tempo. Nós estamos com um desconto de quase 50% para quem se inscrever nessa primeira semana. Só para quem se inscrever na primeira semana, tá bom? Então clica no link que vai subir aí, tá fixado também na barra superior. E você que está comigo pelo Instagram, digita a palavra eu quero. A frase, na verdade, né? Eu quero já é uma frase. Eu quero.
tá? Digita aí. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, Apocalipse 3, versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Esse texto é Deus falando, Jesus enviando uma carta para a igreja de Laodiceia. Laodiceia é uma importante cidade da Ásia Menor nos dias do apóstolo João. Presta atenção. Laodiceia ficava entre duas outras importantes cidades que eram polos turísticos. Laodiceia era um polo comercial. Essas outras duas cidades eram polos turísticos. Hierápolis, conhecida como a cidade das águas termais, e Colossos, conhecida como a cidade do refrigério, como a cidade das águas frias. Laodiceia não tinha fontes de água. Então, em Laodiceia, havia tubulação, já havia encanamento. As águas vinham de Colossos para Laodiceia. Ou seja, a encanação, como nós conhecemos, claro que guardadas, né, a evolução e tal, mas já é praticado nesse tempo. Acontece que, no período do inverno, as pessoas saíam de diversas regiões do Império Romano e vinham para Hierápolis, onde as fontes de águas termais geravam o conforto de um inverno ao banho quente. E as águas de Hierápolis eram famosas por curar enfermidades da epiderme. Tá? Já no período do verão, muitos desciam para Colossos, porque Colossos tinha uma corrente de vento agradável, que gerava frescor e conforto para o agressivo verão daquela região. Laodiceia, entretanto, não tem algo que chame a atenção para gerar cura ou conforto. Então, quem programava uma viagem para Hierápolis ou uma viagem para Colossos, programava não precisar parar em Laodiceia para tomar água. Por quê? Porque as águas de Laodiceia vinham por tubulação. Quando chegavam em Laodiceia, a água caía morna, desagradável para beber. Então o cidadão, vou fazer um gesto aqui que não é muito agradável, tá? Mas vou fazer. O cidadão em Laodiceia, se ele estivesse com muita sede, ele pegava a água e fazia isso aqui, ó. Molhava a boca apenas e cuspia, porque não dava para ingerir a água em Laodiceia. Jesus pega isto e utiliza para dizer: oxalá foras quente, como as águas de Hierápolis, ou fria, como as águas de Colossos. Mas és morno, ou seja, tu não serves para saciar a sede daqueles que te procuram. Esse é o contexto desse texto. Tá bom? Então, compreender isto é muito importante para que na aplicação do texto se encontre um respaldo, seja no aspecto histórico, cultural da época, para que a aplicação ganhe uma justificativa que leve o ouvinte, o aluno, o leitor, o aprendiz a entender o que o texto está dizendo. Não é que o povo se mudava de acordo com as estações. Deixa eu ver quem foi que escreveu aqui. Na verdade, é muito comum ainda no nosso tempo. Por exemplo, no período do inverno, as pessoas vão para onde? Caldas Novas, Goiás, né? Caldas Novas, Rio Quente.
Aqui na Bahia nós temos Caldas do Jorro, que as águas são termais. As pessoas no inverno tiram férias em regiões assim. No verão vão para onde? No verão vão para o lugar que as águas são frias. Então eram pontos turísticos. Jesus se utiliza desse cenário para dar uma reprimenda à igreja de Laodiceia. Tá bom? Deixa eu ver algumas coisas mais para a gente conversar aqui. Vamos falar um pouco sobre... tem muita coisa, gente. A circuncisão no 8º dia. Vou saltar aqui um bocado de informação e vou para a circuncisão no 8º dia. Gênesis capítulo 17. Vou pedir para a minha equipe subir o link da mentoria bíblica para você se inscrever agora. Se inscreva agora na mentoria bíblica. Isso, a aplicação. O Oliver Coelho pergunta: e a aplicação para a igreja de hoje? Se o assunto é acerca da igreja de Laodiceia, a aplicação para a igreja de hoje é que ela precisa ser uma igreja que cumpra seu propósito de cura, como Hierápolis, e de refrigério, como Colossos. Ela não pode estar na condição de Laodiceia, que não atende à necessidade espiritual daqueles que a buscam. Tá bom? Tá aí o link. Se inscreve agora. Quem está no Instagram, digita eu quero. Eu quero. Vamos lá. Gênesis capítulo 17, versículo 10 a 13, diz assim: este é o meu pacto, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo varão dentre vós será circuncidado. Circuncidar-vos-eis na carne do prepúcio, e isso será por sinal de pacto entre mim e vós. À idade de 8 dias, todo varão dentre vós será circuncidado, por todas as vossas gerações, tanto o nascido em casa como o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Estando escrita, Edilene, te respondo, a mentoria já começou. Você já deve ter recebido o link de acesso no e-mail que você forneceu. Com esse link de acesso você já pode entrar e já pode assistir às aulas que já estão lá gravadas, tá? As aulas são ao vivo, mas nós já temos lá aproximadamente 50 aulas gravadas, porque nós já estudamos o Pentateuco, livros históricos, os livros dos profetas de Israel, e estamos estudando agora os livros dos profetas de Judá. Então pode acessar que você já tem aula lá com força, tá bom? Deus te abençoe. Gente, a circuncisão é o primeiro procedimento cirúrgico que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. O papel dela era remover a pele do prepúcio, do prepúcio, tá? E acredita-se, inclusive, que a exceção do corte do cordão umbilical, né, que é o primeiro, nasceu, tem que fazer o corte, a circuncisão, portanto, é o procedimento cirúrgico mais antigo da história da humanidade. Na Bíblia, ela passa a ser praticada, ela passa a ser praticada como sinal do pacto entre Deus e a descendência de Abraão. Agora, por que Deus estabelece o 8º dia? Na época não se tinha esse conhecimento. Entretanto, hoje, e com base nas considerações e determinações da produção de vitamina K e da protrombina, se sabe que o dia ideal para fazer aquele procedimento era o 8º dia. Por quê? Porque não no 6º,
no 7º, por que não no 9º? Porque até o 8º dia a criança não possui a formação química necessária na composição sanguínea para provocar a coagulação. Se a circuncisão fosse realizada no 7º dia, a criança poderia morrer de hemorragia. Antes do 8º dia, a substância da vitamina K e da protombina é tão baixa que não conteria a hemorragia. E a vitamina K e a protombina no 8º dia chega a níveis elevadíssimos e no 9º dia começa a descer até chegar ao seu nível normal. Deus, na sua sabedoria, estabelece o 8º dia para o dia da circuncisão, justamente por ser o dia perfeito, para que a criança não sofresse uma infecção e não sofresse uma hemorragia. Entende? Então, quando a gente analisa dentro desse contexto, sim, a Bíblia tem total razão quando Deus estabelece o 8º dia como critério para realizar o procedimento cirúrgico da circuncisão. Outra vez, a Bíblia tem razão. Amanhã a gente volta. E aí, para você entender melhor, amanhã eu vou fazer uma aula sobre costumes dos tempos bíblicos. A gente lê algumas referências e destaca alguns costumes dos tempos bíblicos. Eu quero que você clique agora no link da aula, da mentoria, que está aí na sua tela, e se inscreve para a nossa mentoria bíblica, porque ela vai mudar a sua visão de leitura das Sagradas Escrituras. Participe da mentoria bíblica, eu estou falando sério. Mudou a minha visão, mudou a minha forma de ler a Bíblia, é muito extraordinário. Então participe. Você que está comigo no Instagram, digite a palavra eu quero e aí você recebe o link no seu direct e você entra lá, tá? Amanhã, meio-dia, querendo Deus, nós estaremos juntos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Fique com Deus. Hoje é quarta-feira. Hoje nós temos culto de doutrina na nossa igreja em Salvador. Se você estiver em Salvador e região, programa para estar lá, tá bom? Nós estamos falando sobre a nossa declaração de fé e eu te espero em nome de Jesus. E tem Caminho de Emaús, 18 horas. Um abraço.